Você já se perguntou como os animais acasalam na natureza? Provavelmente não. É estranho pensar nisso, mas depois de assistir ao vídeo inteiro, você vai se arrepender de não ter pensado nisso antes, porque é realmente muito interessante. Onça pintada. Os jaguares transformam o acasalamento numa verdadeira prova de resistência que impressiona pela sua intensidade e duração. Durante o período reprodutivo, estes felinos podem copular a cada 20 minutos por períodos que se estendem além de 5 dias consecutivos, acumulando mais de 300 encontros íntimos. A fêmea jaguar demonstra receptividade através de vocalizações específicas e marcações territoriais que atraem múltiplos pretendentes. O processo reprodutivo apresenta particularidades anatômicas fascinantes. O órgão masculino possui estruturas queratinizadas que estimulam a ovulação feminina através de sensações intensas durante a retirada. Esta característica evolutiva, embora cause desconforto momentâneo à fêmea, representa um mecanismo crucial para garantir a fertilização bem-sucedida. A resposta comportamental da fêmea inclui vocalizações graves e movimentos defensivos que fazem parte do complexo ritual reprodutivo. Este ciclo extenuante de acasalamento múltiplo assegura a diversidade genética necessária para a sobrevivência da espécie em ambientes selvagens cada vez mais fragmentados. Girafa. O universo reprodutivo das girafas opera através de um sistema hierárquico refinado, onde apenas os machos mais imponentes conquistam direitos reprodutivos. As fêmeas mantêm ciclos de receptividade que ocorrem aproximadamente a cada 15 dias durante todo o ano, porém a vastidão de seus territórios torna o encontro entre parceiros um desafio logístico considerável. Os machos desenvolveram estratégias sofisticadas de cortejo, que incluem degustação da urina feminina para avaliar o status hormonal, seguida por demonstrações de proximidade através de contatos cefálicos suaves, utilizando seus ossicones. O período gestacional estende-se por 15 meses lunares, resultando no nascimento de filhotes que experimentam uma queda vertical de aproximadamente 2 metros até o solo. Esta chegada dramática à vida rompe naturalmente o cordão umbilical e ativa imediatamente os reflexos de sobrevivência do recém-nascido. Dentro de poucas horas, o filhote já demonstra capacidade ambulatória completa, protegido por padrões de camuflagem natural que o mantém invisível aos predadores durante os primeiros meses de desenvolvimento. Canguru. A reprodução entre cangurus desenvolve-se através de competições físicas brutais que determinam a hierarquia reprodutiva dentro dos grupos sociais. Quando uma fêmea atinge o estro, ela percorre extensas áreas emitindo sinais químicos complexos através de feromônios e marcações urinárias que alertam todos os machos da região sobre sua disponibilidade reprodutiva. Os machos interpretam estas mensagens através de comportamentos investigativos minuciosos, incluindo análise olfativa direta das secreções femininas para confirmar o momento ideal de aproximação. O processo de cortejo inicia-se com toques exploratórios suaves, que gradualmente intensificam-se até culminar no acasalamento propriamente dito. A dinâmica social torna-se particularmente complexa devido à presença simultânea de múltiplos pretendentes que observam constantemente oportunidades de interceptar rivais durante o processo reprodutivo. Os machos dominantes estabelecem estratégias de guarda próxima às fêmeas receptivas, enquanto indivíduos subordinados concentram seus esforços em fêmeas que ainda não atingiram a maturidade reprodutiva completa. Confrontos violentos irrompem regularmente quando machos menores desafiam a supremacia dos líderes estabelecidos, resultando em combates que podem determinar não apenas o sucesso reprodutivo imediato, mas também a estrutura hierárquica futura do grupo. Porco-espinho. Os rituais reprodutivos dos porcos-espinhos representam um dos fenômenos mais cronometricamente precisos do reino animal, onde o sucesso depende inteiramente de uma janela temporal extremamente restrita. O macho inicia o processo através de aspersão urinária, direcionada sobre a fêmea, um comportamento que serve como teste preliminar para avaliar sua receptividade hormonal. Caso a fêmea demonstre desinteresse, ela remove vigorosamente o líquido através de movimentos corporais específicos, sinalizando claramente sua indisponibilidade. Entretanto, quando receptiva, a fêmea adota uma postura corporal característica que expõe sua região ventral desprovida de espinhos, indicando consentimento para o prosseguimento do ritual. Esta janela de oportunidade reprodutiva limita-se a um período de 8 a 12 horas anuais, criando uma pressão temporal extraordinária que exige sincronização perfeita entre os parceiros. O processo de acasalamento requer a habilidade técnica excepcional do macho, que deve navegar cuidadosamente entre os espinhos defensivos da fêmea enquanto mantém posicionamento adequado para a penetração bem-sucedida. A cópula caracteriza-se por múltiplas repetições ao longo do período receptivo, um investimento energético considerável que garante máxima probabilidade de fertilização. Esta adaptação evolutiva demonstra como espécies com características anatômicas desafiadoras desenvolveram estratégias temporais precisas para superar obstáculos reprodutivos e assegurar a continuidade genética. Rinoceronte. A corte dos rinocerontes manifesta-se através de demonstrações de força bruta que ecoam pelos territórios como trovões terrestres
anunciando a chegada da temporada reprodutiva. A fêmea inaugura o processo emitindo chamados vocais penetrantes que atravessam quilômetros de savana, alertando todos os machos da região sobre sua disponibilidade para acasalamento. Paradoxalmente, os machos frequentemente demonstram hesitação inicial diante destes sinais, forçando a fêmea a adotar comportamentos de perseguição ativa para capturar a atenção de potenciais parceiros. Uma vez estabelecido o interesse mútuo, o casal engaja-se numa série de confrontos cefálicos conhecidos como duelos de determinação, onde ambos os animais colidem frontalmente com força suficiente para produzir estrondos audíveis a grandes distâncias. Estas batalhas de resistência podem prolongar-se por várias horas consecutivas, testando não apenas a força física, mas também a determinação psicológica de cada participante. A intensidade destes confrontos serve como mecanismo de seleção natural que garante que apenas indivíduos com condicionamento físico superior obtenham direitos reprodutivos. Após a conclusão dos testes de compatibilidade, o acasalamento propriamente dito ocorre de forma surpreendentemente breve, contrastando dramaticamente com a duração extensiva dos rituais preparatórios. Esta dinâmica reprodutiva assegura que as características de força e resistência sejam transmitidas às gerações futuras, mantendo a robustez genética necessária para a sobrevivência em ambientes hostis. Leão. O sistema reprodutivo dos leões opera através de ciclos de acasalamento que impressionam pela frequência extraordinária e intensidade física sustentada ao longo de períodos prolongados. Cada sessão individual de cópula pode durar poucos minutos, porém a determinação reprodutiva do macho resulta em até 100 encontros sexuais durante um único dia, criando uma maratona reprodutiva que testa os limites da resistência física de ambos os parceiros. A leonesa necessita de múltiplas estimulações para desencadear os processos hormonais que resultam em ovulação e concepção bem-sucedida, tornando esta frequência elevada biologicamente essencial. O aspecto mais notável do processo ocorre durante a retirada masculina, quando estruturas anatômicas especializadas causam sensações intensas que frequentemente provocam vocalizações graves e reações defensivas da fêmea. Estas respostas comportamentais, embora possam parecer agressivas, representam componentes naturais do mecanismo evolutivo que garante estímulo ovulatório adequado. O ciclo repetitivo pode manter-se ativo por vários dias consecutivos, com acasalamentos ocorrendo a intervalos de poucos minutos durante os períodos de maior atividade. Esta estratégia reprodutiva exaustiva serve não apenas para maximizar as probabilidades de fertilização, mas também para demonstrar a superioridade física e genética do macho dominante. O processo demanda recursos energéticos consideráveis de ambos os participantes, mas representa investimento crucial para garantir a continuidade da linhagem genética e manutenção da estrutura social do bando. A intensidade destes rituais reprodutivos reflete a importância fundamental da reprodução para a dinâmica de poder dentro das comunidades leoninas. Bonobo. Os bonobos revolucionaram completamente os conceitos tradicionais de comportamento reprodutivo ao integrar essa atividade sexual como ferramenta fundamental de coesão social e resolução de conflitos dentro de suas comunidades complexas. Diferentemente da maioria das espécies, esses primatas engajam-se em comportamentos sexuais independentemente de ciclos reprodutivos, utilizando a intimidade física como método de comunicação, estabelecimento de hierarquias e manutenção da paz grupal. A atividade sexual funciona como cumprimento social, mecanismo de reconciliação após disputas e método de celebração durante descobertas alimentares, criando uma atmosfera comunitária onde a tensão raramente escalada para violência física. Os bonobos desenvolveram repertórios comportamentais sofisticados que incluem contatos faciais íntimos e posicionamentos corporais variados que demonstram flexibilidade anatômica e social extraordinária. O sistema social permissivo permite múltiplas parcerias simultâneas, sem estabelecimento de vínculos monogâmicos exclusivos, criando redes relacionais complexas que fortalecem a estrutura grupal. Particularmente notável são os comportamentos cooperativos entre fêmeas, que desenvolveram técnicas de contato genital direto para formar vínculos de longo prazo essenciais para a navegação da hierarquia social. Esta constante atividade sexual, longe de representar comportamento caótico, serve como fundação para uma sociedade pacífica, onde conflitos são resolvidos através de intimidade ao invés de agressão. O modelo social dos bonobos demonstra como a sexualidade pode evoluir além da função reprodutiva pura para tornar-se instrumento de organização social sofisticada. Chita. O mundo reprodutivo das chitas desenvolve-se através de sistemas de comunicação química sofisticados, onde mensagens olfativas determinam todo o processo de seleção e acasalamento entre parceiros potenciais. As fêmeas controlam meticulosamente sua disponibilidade reprodutiva através de deposições urinárias estratégicas em localizações específicas que maximizam a disseminação de feromônios por vastos territórios. Durante o ciclo de estro, estas marcações químicas intensificam-se dramaticamente, criando trilhas aromáticas que podem ser detectadas por machos a distâncias
distâncias consideráveis. A resposta masculina a estes sinais desencadeia comportamentos territoriais intensos, onde múltiplos pretendentes convergem para a mesma área, estabelecendo competições diretas pela oportunidade de acasalamento. Os machos respondem através de contramarcações territoriais, que estabelecem presença e intenção reprodutiva, criando paisagens químicas complexas que comunicam status e disponibilidade. Quando vários machos respondem simultaneamente aos sinais femininos, confrontos físicos inevitáveis determinam qual indivíduo obterá direitos reprodutivos prioritários. O vencedor destes confrontos ganha acesso preferencial, embora a fêmea possa escolher acasalar com múltiplos parceiros ao longo do período de receptividade. O processo de cópula caracteriza-se pela rapidez e eficiência, sem elaborações rituais prolongadas, refletindo a necessidade de conservar energia em espécies adaptadas para a velocidade extrema. A frequência de acasalamento mantém-se elevada durante 2 a 3 dias consecutivos, antes da cessação natural do ciclo reprodutivo. Quando aproxima-se o momento do nascimento, a fêmea busca refúgios isolados em vegetação densa, onde pare entre 1 e 8 filhotes, embora linhadas de 3 a 4 sejam mais comuns. A responsabilidade parental recai inteiramente sobre a fêmea, que deve proteger filhotes vulneráveis durante o primeiro mês de vida através de mudanças frequentes de localização. Javali. Os rituais de cortejo dos javalis apresentam uma combinação fascinante de combate físico, persistência incansável e elementos comportamentais que frequentemente assumem características quase humorísticas pela sua intensidade exagerada. O processo inicia-se com confrontos masculinos vigorosos, onde pretendentes engajam-se em combates de luta livre que testam força, agilidade e determinação através de técnicas de derrubada e imobilização. O vencedor destes confrontos físicos obtém direito de prosseguir para a segunda fase do ritual, que enfatiza estratégia psicológica ao invés de força bruta pura. O macho vitorioso dedica-se então a uma campanha de persuasão intensiva, onde segue persistentemente a fêmea escolhida, emitindo vocalizações características que comunicam o interesse reprodutivo e disponibilidade para acasalamento. Caso a fêmea demonstre indiferença inicial, o macho intensifica seus esforços através de comportamentos tácteis suaves porém determinados, incluindo contatos bucais gentis, que servem simultaneamente como demonstrações de afeição e testes de receptividade. A persistência masculina pode assumir proporções extraordinárias, com o pretendente circulando incansavelmente ao redor da fêmea por períodos que se estendem por horas, criando espetáculos que combinam determinação romântica com obstinação cômica. A fêmea pode manter aparente indiferença por períodos prolongados, testando a sinceridade e comprometimento do pretendente através de comportamentos que parecem quase deliberadamente provocativos. Eventualmente, a persistência masculina supera a resistência feminina, resultando em acasalamento que, embora breve, recompensa adequadamente o investimento energético e emocional do macho. Esta dinâmica reprodutiva única demonstra como diferentes espécies desenvolveram estratégias que equilibram competição física com persuasão psicológica para alcançar sucesso reprodutivo. Fossa. As fossas de Madagascar levaram os confrontos reprodutivos a alturas literais através de rituais de acasalamento que se desenvolvem nas copas das árvores, criando cenários dramáticos que combinam um risco físico extremo com competição sexual intensa. Diferentemente de espécies com estações reprodutivas definidas, as fossas operam através de sistemas poligâmicos flexíveis, onde tanto machos quanto fêmeas podem estabelecer múltiplas parcerias durante períodos reprodutivos estendidos. Quando uma fêmea atinge receptividade sexual, ela ascende a árvores proeminentes e emite vocalizações específicas que atravessam a floresta como chamados de guerra, alertando todos os machos da região sobre a oportunidade reprodutiva disponível. Estes sinais acústicos desencadeiam uma corrida literal, onde múltiplos pretendentes convergem simultaneamente para a base da árvore escolhida, estabelecendo o cenário para confrontos que determinarão o acesso reprodutivo. A competição entre machos desenvolve-se através de combates físicos brutais que ignoram completamente os perigos da altura e os enxames de insetos atraídos pela agitação. Estes confrontos podem prolongar-se por várias horas consecutivas, com participantes demonstrando resistência extraordinária e determinação que transcende considerações de segurança pessoal. O último macho capaz de manter-se em combate conquista o direito de ascender à copa da árvore onde a fêmea aguarda, mas o prêmio exige navegação adicional através de galhos instáveis e folhagem densa. A intensidade desses rituais arbóreos reflete não apenas a competição pela oportunidade reprodutiva, mas também serve como demonstração pública de superioridade física e genética que estabelece hierarquias sociais duradouras. Este sistema reprodutivo único ilustra como pressões evolutivas podem resultar em comportamentos que parecem contradizer instintos básicos de autopreservação em favor de imperativos reprodutivos. Zebra. O universo reprodutivo das zebras opera através de sistemas competitivos altamente estruturados que se intensificam dramaticamente durante a estação reprodutiva limitada, concentrada
primariamente entre agosto e setembro de cada ano. Durante este período crítico, os machos mobilizam recursos físicos e psicológicos extraordinários em campanhas elaboradas para conquistar a atenção feminina através de demonstrações multissensoriais complexas. O cortejo zebra incorpora vocalizações especializadas, exibições de força física e, quando necessário, combates diretos que determinam hierarquias reprodutivas através de confrontos que podem resultar em ferimentos significativos. Quando uma fêmea sinaliza receptividade através de posicionamento caudal característico, os machos respondem com urgência, que reflete a natureza temporalmente limitada da oportunidade reprodutiva. A comunicação durante o acasalamento desenvolve-se através de linguagem corporal elaborada, onde fêmeas podem expressar desconforto através de posicionamento auricular específico, enquanto machos demonstram dominância através de exposições dentárias que comunicam determinação e status social. A diversidade comportamental varia significativamente entre subespécies. Zebras das planícies e montanhas tendem a manter rituais reprodutivos relativamente privados, com fêmeas tipicamente acasalando exclusivamente com garanhões dominantes de seus grupos sociais estabelecidos. Zebras de Greve, entretanto, operam através de estruturas sociais mais fluidas, onde machos competem intensivamente pela atenção através de desenvolvimento testicular aumentado, que permite maior produção espermática para competição reprodutiva intensificada. Após acasalamento bem-sucedido, o período gestacional estende-se por aproximadamente 12 meses, culminando no nascimento de potros que demonstram capacidade locomotiva completa dentro de 1 hora após o parto. A precocidade destes recém-nascidos reflete adaptações evolutivas críticas para a sobrevivência em ambientes onde predação representa ameaça constante desde os primeiros momentos de vida. Elefante. Os elefantes representam o ápice da sofisticação reprodutiva animal através de rituais de acasalamento que combinam complexidade química, comportamental e emocional numa sinfonia de intimidade que ecoa através das savanas como celebração da continuidade da vida. O processo reprodutivo inicia-se quando fêmeas em estro liberam coquetéis de feromônios através de urina e secreções vaginais, criando mensagens químicas que podem ser detectadas por machos a distâncias de vários quilômetros. Quando um macho detecta estes sinais, ele executa a resposta Fleischmann, um comportamento especializado onde coleta amostras químicas através da tromba e as analisa utilizando órgãos sensoriais especializados localizados na cavidade bucal. Este processo permite a avaliação precisa do status reprodutivo feminino e determina um momento ótimo para a aproximação e cortejo. O ciclo estral feminino estende-se por 14 a 16 semanas, divididas em 2 fases distintas. A fase folicular, durando 4 a 6 semanas, e a fase luteínica, estendendo-se por 8 a 10 semanas. Durante a fase folicular, a fêmea experimenta 2 surtos hormonais de hormônio luteinizante, sendo que apenas o segundo resulta efetivamente em ovulação, criando uma janela temporal precisa para a fertilização bem-sucedida. Os machos elefantes experimentam períodos de MUST, condição fisiológica caracterizada por secreções glandulares temporais intensas e elevação testosterônica que pode atingir níveis 60 vezes superiores aos normais. Durante o MUST, os machos tornam-se dramaticamente mais agressivos e competitivos, engajando-se em confrontos épicos que determinam hierarquias reprodutivas através de demonstrações de força que ecoam através de territórios extensos. Vencedores destes confrontos titânicos sinalizam dominância através de posturas corporais específicas, incluindo elevação da tromba em gestos triunfantes que comunicam sucesso a grandes distâncias. As fêmeas demonstram preferências claras por estes machos dominantes, frequentemente manifestando interesse através de comportamentos de aproximação que indicam aceitação e disponibilidade reprodutiva. O cortejo elefante incorpora elementos de dança elaborada, posturas de poder e entrelaçamentos íntimos de trombas que expressam afeição profunda entre parceiros. A comunicação desenvolve-se através de infrassons de baixa frequência inaudíveis para humanos, mas carregados de significado emocional para elefantes, criando canções de amor que atravessam paisagens inteiras. Quando macho e fêmea finalmente se unem, o momento transcende simples acasalamento para tornar-se celebração de conexão íntima e continuidade geracional. Após fertilização bem-sucedida, a fêmea enfrenta a gestação de 22 meses, o período mais longo entre mamíferos terrestres, culminando no nascimento de filhotes que representam um investimento parental extraordinário e vínculos familiares que persistem por décadas. Hipopótamo. Os hipopótamos transformam os ambientes aquáticos em cenários de reprodução turbulenta onde a água serve simultaneamente como meio de acasalamento e campo de batalha territorial. O ritual inicia-se com investigações olfativas minuciosas, onde o macho analisa as secreções femininas através de comportamentos de degustação direta, um processo que permite avaliar com precisão o status hormonal e determinar um momento ótimo para a aproximação. As fêmeas atingem maturidade sexual entre os 5 e 7 anos de idade, embora algumas precoces possam demonstrar comportamentos reprodutivos aos 3
2 anos. Os machos mantêm atividade sexual constante ao longo do ano, criando uma dinâmica de disponibilidade reprodutiva contínua, que intensifica a competição territorial. Durante a época de pico reprodutivo, os machos demarcam territórios através de comportamentos simultâneos de micção e defecação, criando sinais químicos complexos que comunicam dominância e disponibilidade para confrontos. O acasalamento propriamente dito desenvolve-se inteiramente em ambiente aquático, onde o macho força repetidas submersões da fêmea, criando intervalos respiratórios que adicionam intensidade física ao processo. Após a fertilização bem-sucedida, a gestação estende-se por aproximadamente 8 meses, culminando no nascimento de filhotes com cerca de 50 kg. A fêmea busca isolamento territorial por 2 semanas após o parto, concentrando-se exclusivamente na amamentação, que pode ocorrer tanto em ambiente aquático quanto terrestre, através de posicionamento lateral facilitador. A proteção maternal caracteriza-se por vigilância extrema contra predadores e mesmo outros hipopótamos, estabelecendo vínculos familiares que persistem até o primeiro ano de vida do filhote,